Alô e alô, mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. Estamos rumando pro episódio 50. Tem uma surpresa quando chegar no 50. No começo era 200, na minha cabeça ficava girando em torno de 200. Só que 200 realmente é muito difícil, né, Máscara? A gente vai caminhar devagarinho. Depois eu mudei o pensamento, né? Vamos caminhar devagarinho pros 100 episódios. Bati nos 50, resolvi nos 50 porque aí a gente consegue com menos tempo. Tudo tá acontecendo muito rápido, 2 meses só. A gente vai fazer um episódio surpresa ao vivo. Surpresa por quê? O nosso Máscara vai se revelar para vocês. Não é que ele esteja no armário, não. Ele vai se revelar de uma forma física, para vocês apreciar um pouco da beleza dele. A beleza que o Superman percebeu no dia que veio aqui. Não é, Máscara? Episódio 50, a gente tá aqui junto, né? Pois é. Quero me mostrar para o mundo. Não é se revelar, sair do armário. Pelo amor de Deus, não. Tire do Vai. contexto. O Máscara é um homem casado, um homem de família. Nada contra, mas ele já tá decidido sobre o que ele gosta. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que cuida das nossas dores. Ela não é uma psicóloga, viu? Nem é uma médica, mas cura muita dor. Muita dor. Inclusive, essa semana eu tava mal do quadril e fui lá e aliviou muito, porque eu acho que o problema é mais sério, viu, doutora? Hoje a gente começa com Evódia Cavalcante, minha vizinha que trabalha bem pertinho da gente aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia, se apresente pro público. Boa noite, meu nome é Evódia Cavalcante, sou fisioterapeuta há 18 anos. Já, vem. Já. Não vou nem revelar muito tempo assim, né? Esquece a idade, é só o tempo de Esquece. 18 anos, bicho. 18 anos de formação e de lá para cá eu venho sempre tentando aí seguir as tendências da área e me atualizando com algumas pós-graduações e formações. A mulher é boa no que faz, pode ter certeza. E hoje ela vai desmistificar, além de contar a história dela, ela vai falar de algumas coisinhas que é curiosidade minha. Eu acho que de muitos de vocês que estão em casa também. Primeiro eu queria que tu começasse a me falar qual foi o despertar do teu interesse. Eu sempre gosto de falar um pouco da parte da infância, assim, sabe? Porque isso me dá clareia minhas ideias para entender melhor. Como é que foi que tu, sei lá, se descobriu o interesse de ser fisioterapeuta? Tu Primeiro, lembra bem disso? lembro Faz porque pouquinho tempo. foi ontem, né? Então, quando a gente é pequeno, todo mundo quer ser médico, né? É, Então, eu queria ser médica. Então, já despertei aquele interesse pela área de saúde. começou por aí. Aí eu queria ser médica pediatra, porque eu sempre gostei de crianças. Aí, depois, fui crescendo, fui estudando, fui me graduando, entrei na área, antigamente era saúde, exatas e humanas no ensino médio, né? Você terminava, né? Era o ensino médio, escolhia Isso, uma área pra ir, era. isso. Aí eu fui para o ensino médio da área de saúde. Chegou lá, na escola onde eu estudei, tivemos vários testes vocacionais. Por exemplo, a gente teve entrevistas lá com a psicóloga da escola, tinha perguntas, pautas de perguntas para saber o que a gente gostava, e toda semana a escola levava um profissional de uma área e a gente visitava também as áreas. E aí, nesse meio tempo, a minha avó sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E aí eu comecei a levar ela, porque eu já tinha 19 anos de idade, 18, eu me formei, terminei o ensino médio com 18 e entrei já na faculdade. E aí minha avó comecei, eita, aí já desço dos... Eita, já chegou. Vai somando os anos. Vai somando os anos. E aí eu comecei a levar minha avó para acompanhar ela à fisioterapia. Ah, E aí eu fiz, como é lindo, né? É isso que eu quero, ser fisioterapeuta. A faculdade já tinha me levado, já tinha levado a escola já tinha levado os alunos para fazer algumas visitações em faculdades. Uma delas, na época, foi a FI. Não sei se vocês chegaram Faculdade Integrada do do Recife. Recife. Pronto, ela era uma parceria com a minha escola da época, que era o Contato. Eu estudava no Contato Centro. E a gente foi lá, visitou a parte de fisioterapia, eu achei aquilo tudo muito bonito, sabe? Muitos aparelhos. Eu acho que é isso que eu quero para mim. E aí aconteceu o boom da fisioterapia. Ronaldinho teve uma ruptura
Foi naquela época. Eita, minha idade chegando. Ah, aquela do joelho dele, que aí falaram muito do trabalho do Que fisioterapeuta. Filé, o fisioterapeuta dele, Filé, fez a fisioterapia crescer muito aos olhos da população, que até então era uma profissão meio que não era tão conhecida assim como ela é hoje. Ela existia, mas ela era feita assim, era como se fosse uma coisa mais difícil de alcançar, entendeu? Aí Filé mostrou que existe o comprometimento do profissional com o paciente e existe a recuperação e que você volta a ter vida normal. E aí ficou a concorrência lá em cima, né? Fisioterapia e medicina ficaram lado a lado praticamente nessa área dos estudos. Mas aí eu consegui passar, né, na faculdade. Fiz a universidade em Salgado de Oliveira. Sim. E aí eu consegui entrar e assim, para a minha grande frustração, a gente não iniciava na faculdade já com práticas. Era muita teoria. E aí eu fiz, eu não sei se é isso que eu quero mais. Caramba. Foi. Entrei numa crise existencial, assim, de não querer mais, de querer sair da faculdade, querer trocar de faculdade. Falei com minha mãe, fui para psicóloga. Lá na faculdade eles têm essa estrutura de apoio, de conversar. E aí eu fiz, vou tentar. Aí minhas amigas conseguiram para mim um estágio no hospital português. Um estágio que eu ia ficar mais. Não estava ainda no período de estágio. Foi um estágio meio. Arrumado. E aí eu estava bem no início da faculdade, né? Então eu não podia praticar. Então eu só ficava mais observando e ali dando uma assistência ao pessoal que estava estagiando e trabalhando também, os fisioterapeutas de formação. E meio que, assim, supria uma necessidade que tu tava tendo de estar vendo a prática, né? Que ainda ia demorar. Foi bom. Isso, de ter a prática. Aí eu comecei a estagiar no meu terceiro período de faculdade. E aí o estágio só era permitido a partir do sexto. Eita, será que eu vou ser? Não, mas tu não fazia prática, tu estagiava Não, era mais por estar no lugar. Era observatório. Com certeza tu não entrou como estagiário de fisioterapeuta, tu deve ter entrado como estagiário de alguma outra coisa para estar no quadro ali. Na verdade, eu fiquei mais observando, tanto é que nem era remunerado. Sim. Eu ia só para ver mesmo como funcionava. Eu passava um turno ali vendo o funcionamento, mas eu não pegava em paciente, nada disso. E ali eu fui vendo o que era o mundo que eu queria, entendeu? E a gente tinha lá uma diversidade muito grande de atendimentos, de pacientes, de variedades de patologias, variedades de condicionamento, inclusive a seleção do Náutico. O pessoal do Náutico se tratava lá no final da tarde. Caramba. Eles, quando estava saindo todo mundo, eles chegavam para fazer o tratamento deles, de fisioterapia lá, porque o fisioterapeuta deles era fisioterapeuta de lá também. Aí levava eles para lá, para um suporte maior. Enfim, aí eu fui me encantando por esse mundo e tô aqui. Até concluir, se formar. Mas teve um processo, né? Teve esse processo existencial, mas também teve outros processos. Por exemplo, quando chegou no período de estágio mesmo, que era para estagiar, então eu consegui estágio em outras clínicas aqui em Recife. Foi em Recife, todos meus estágios foram em Recife. E na clínica escola também, eu tinha que estagiar. Sendo que assim, a gente fazendo estágio fora, a gente ganha carga horária extra, né? E aí, nessa carga horária extra, eu consegui um estágio numa clínica, bem conceituada aqui em Recife, mas foi para mim de um grande aprendizado. Aprendi muita prática e também aprendi que a gente tem que saber conviver com a diversidade de pensamentos, de pessoas, de ideias, né? Nessa clínica X, eu era mais novinha, né? Inexperiente. E aí, às vezes acontece do paciente se apaixonar pelo fisioterapeuta. E aí teve um X paciente que ele começou a me perseguir. Caramba, velho. Foi. Eu sofri um pouquinho nisso, mas assim, eu aprendi, foi um aprendizado para mim. No limite do que se tem entre o que... limite
A gente às vezes vai ser bom, mas a pessoa confunde o ser bom para ajudar e o ser bom, às vezes você tá com uma crise emocional na sua vida e aí você se apega. Não é, Vódia, eu tô falando agora e eu me lembrando, porque tipo, a gente conversa que só, né, quando tá ali na terapia manual e aquele, você Isso, vai conversando se você gostar de conversar, isso, e aí a pessoa que não tem sei lá, não tá num momento bom ali, como tu falou, termina confundindo as coisas, né? confundindo. Aconteceu isso contigo lá nessa clínica. Aconteceu. E aí foi uma fase que eu fiquei angustiada. Falei com minha coordenadora, disse, olha, eu queria sair desse estágio, porque tenho uma pessoa de lá que está me seguindo, que me liga, que eu estagiava também no Hospital das Clínicas. Eu passei 6 meses estagiando no Hospital das Clínicas na UTI de lá. Então eu fazia tanto o estágio no privado como no estágio público. E aí a pessoa foi bater lá, no Hospital das Clínicas, descobriu que eu estava lá. Ixi, E não era tão difícil de descobrir, era só falar com minhas amigas. Naquele tempo a gente, né, todo mundo dizia tudo, todo mundo falava tudo, ninguém tinha tanto medo de tanta coisa. Naquele tempo ontem, é, semana passada. semana passada. E aí, pronto, aí foi quando eu cheguei, ele ligou, dizendo, estou aqui fora, ali esperando. Eu falei, vai continuar, quando eu vou sair daqui de dentro. Meu Deus. Foi. Bem assim. Aí disse que estava apaixonado, essas conversas, né? Mandou buquê de flor, Caramba, velho, que maluco. maluco, bem mais Eita. velho, sabe? E eu não sei, mas eu acho que ele era casado também, devia estar numa situação ruim com a esposa. Aham. Eu acho, eu nunca procurei saber. Mas a gente deduz porque a pessoa é mais velha, madura, né? E aí a minha coordenadora disse que eu não podia deixar o estágio. Porque eu Caramba. tinha que terminar aquela carga horária, senão não me formava, porque você tem que cumprir uma carga horária para Mesmo formar. numa situação dessa. Ela disse que eu conversasse e dissesse à pessoa que eu não estava interessada. Eu falei, mas quantas vezes a senhora quer que eu fale isso? Né? Eu já falei. E aí eu digo a você, quando isso é um assédio. Mas naquela época É, eu não não tinha tanta tinha informação sobre isso. informação Nem sobre isso. sabia. Se sentia mal, era constrangedor. Você não tinha noção do Muito. que era, né? Eu tinha Agora. vergonha. Olhe, a gente sofre assédio, acha que não é um assédio, mas a partir do momento que aquela pessoa lhe importuna e lhe incomoda de uma forma que lhe constrange, é um assédio. Então, realmente, fale, seja firme e, se possível, você abra até um BO para você ficar respaldada. Eu não fiz isso porque eu não tinha essa experiência, né? Mas ele não me fez nada. Graças a Deus, né? Não, mas assim, realmente teve essa questão da perseguição, de ligar várias e várias vezes eu em aula, eu em estágio, o telefone eu tinha que silenciar, porque, sabe, eu estava no trabalho, no estágio, na clínica X, e onde ele fazia parte. E essa clínica, ele ligava na recepção da clínica, pedia para falar comigo, como ele era paciente de lá, né? Aí pedia para falar comigo, aí a turma passava a ligação para mim. Quando eu dizia, ela dizia, olha, não diga meu nome, mas é fulano, assim, assim, assim. Eu me identifiquei com outro nome na recepção para poder falar com você. Era bem assim, nesse nível. Caraca, velho. Mas aí passei, Passou. Terminou. passei. E aí tu ficou trabalhando em hospitais, em clínicas, Isso, porque aí aí, tem tua própria clínica, né? E já há um tempo já, né, existe a clínica Cavalcante, né? já há 18 anos, Da clínica, tá, clínica? fora o tempo de... Menina, a gente vai calcular essa idade daqui. Não, Poxa, 18 anos de... estamos fazendo 18 anos esse ano. Caramba, eu Entendeu? lembro, eu nunca esqueci isso, uma professora dizendo, ó, se sua empresa passar dos 5 anos, aí você já pode dizer que ela é uma empresa relativamente estável. Um dia desse eu vi que 10 anos é um tempo pra você dizer, não, minha empresa ficou, tá aí 10 anos. Agora 18, né, velho, tá uma empresa bem consolidada já. Mas não é fácil. Não, e como é que tu foi esse comecinho, só pra gente... Primeiro eu coloquei Deus na frente de tudo. Entreguei a clínica a ele. Entreguei. Que a gente às vezes coloca e tira da mão de Deus, né? Eu entreguei. E segundo, a força de vontade de ir gostar do que você faz. Muitas vezes eu trabalhei por amor. Até hoje eu ainda trabalho muito por amor. Entendeu? Claro que tem a parte financeira, que é pra gente manter uma estrutura basicamente confortável, né?
Tem que manter, a gente tem um corpo de pessoas que trabalham com a gente, né? E a gente tem uma estrutura para manter. Às vezes não é um luxo, mas o mínimo tem que ter a manutenção, né? Mas não foi fácil. Inicialmente, para iniciar mesmo, eu tinha um carro. Mas peraí, tu trabalhou um tempão em clínicas de outras pessoas, prestando Não, serviço. foi assim. Tu já saiu do Quando teu... eu me formei, eu disse, eu quero ter minha clínica. Já foi pai, bu. Eu já fiz a faculdade pensando em ter a minha clínica. E aí, eu ainda trabalhei tirei as férias de um amigo meu numa clínica na Agamenon, que eu já me esqueci o nome, na parte de hidroterapia. Ele estava de férias, aí, Evandro, tu pode vir? Era pouquinho, era R$ 50 que ganhava. Mas para mim aquilo já era o auge, que eu estava exercendo minha função, por R$ 50, entendeu? Aí ele fez, Evandro, é pouquinho que paga, mas assim, como se tu quiser, não é obrigado não. Eu falei, não, eu quero, eu não podia pagar nada, mas eu quero ir para praticar, para fazer aquilo que eu estudei para ser. Aí foi hidro, né? Meu primeiro paciente foi um autista, na hidroterapia. Aí ele me disse, olha, Evode, esse menino, ele me belisca a sessão todinha, tem que o pai dele entrar na piscina junto, porque ele às vezes estranha, ele é um pouco agressivo, mas ele é um menino bom, mas ele tem vários comprometimentos ortopédicos. Aí, se qualquer coisa, tu chama o pai dele que ele te ajuda. Eu, tá certo, eu já fui com o coração, primeiro paciente, já ser um paciente que vai me beliscar, sabe? Eu já fui assim, ó. Aí a pessoa ainda de roupa de banho, né, que é numa piscina. Aí já estava muito exposta para ele me beliscar fácil, né? Aí eu fui. Mas sendo que antes de eu ir, eu orei. Eu fiz, Deus, vá comigo. Me dê sabedoria para lidar com essa criança, porque ele precisa de mim. E eu preciso dele, né? É uma via de mão dupla. Então me dê sabedoria. Aí entrei na piscina. Aí lá chega o menino X. Aí ele não me estranhou. Ele fez a sessão todinha que o pai dele não precisou entrar na piscina. Calmíssimo. Não levantou uma mão, ele fez, gente, mas com o outro fisioterapeuta ele fica batendo. Aí o que vai ver, né? Ele simpatizou, mas eu já tinha feito uma oração. E aí o pai dele gostou muito de mim. E disse, olhe, você trabalha em algum outro lugar? Eu fiz, não, eu estou num projeto para abrir minha clínica. Aí ele fez, quando você abrir sua clínica, me avise que eu vou levar meu filho lá para se tratar com você. Aí eu, tá certo. E aí, vida que segue. Eu só tirei as férias do meu amigo por um mês e voltei para minha rotina de correr atrás da minha clínica. Porém, eu não tinha dinheiro, que eu não trabalhava, como é que eu abri mas eu tinha um carro. Eu tinha um carro. E aí eu cheguei e falei, meu carro era quitado já. Pelo menos isso. Aí eu cheguei e fiz, manhã eu vou vender meu carro para abrir minha clínica, eu vou de ônibus, depois com o meu próprio dinheiro eu compro outro carro. Caramba, a mentalidade é essa mesmo. Aí manhã, você é doida, isso é um patrimônio, já tá quitado por uma coisa que você não sabe, mas você vai trabalhar em hospital. Eu falei, não quero. Não quero trabalhar para os outros, que eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ter um espaço para que eu possa atender as pessoas pagando ou não pagando, mas que eu faça o bem não só para quem tem dinheiro, mas para quem não tem. E se eu trabalhar para os outros, eu não vou ter essa liberdade. Posso até trabalhar, mas depois que eu tiver o meu. Entendeu? Aí, manhã, não faça isso, não faça isso. Você vai vender seu carro, vai ficar sem carro. Eu falei, vou. Tem ônibus? Oxe, tem de ônibus amanhã. Caramba, velho. Aí, manhã. Mãe é mãe, né? Mãe é manhã. Calada. Pensou. Aí, depois de minha mãe não mora aqui. Minha mãe mora em São Paulo. Então, muita comunicação minha, muito por telefone. Hoje, graças a Deus, devido ao Instagram, vídeo chamada, né? Nessa época ela já morava lá? Já, a mãe mora lá desde os meus 8 anos de idade. E aí, manhã se aperreou porque era uma coisa, um bem que eu tinha quitado. Ela é funcionário público ou é... Não, ela é empresária. Pronto, ela já deveria ter uma visão mais colaborativa, né? Teve Eu nada. tava pensando aqui assim, pô, geralmente a visão do funcionário público é vá fazer um concurso, né? O cara que não é funcionário público, o pai ou a mãe que não é, não, vai arrumar um empreguinho que garanta a sua CLT, né? Seu seguro-desemprego. Já que é empreendedor, disse, não, vai, vamos lá, vamos ver como é que a gente viabiliza isso, né? Já deveria ter uma visão. Mas mãe, o que é que mãe mais quer de um Segurança. filho? Segurança. Que é a segurança, é. O que é que E mãe empreender mais não é quer nada de um seguro. filho?
a independência que sai da barra da saia dela, É, tem isso também. né? E eu abrindo uma empresa, tanto poderia dar. E você CLT, você concursado, Tinha uma segurança mínima, né? segurança lá certa já, né? Para a vida e para a morte, né? Então, o que é que minha mãe pensava? De eu ter minha independência financeira, porém não depender mais dela o mais rápido possível. Né? Bem assim. E aí eu falei com ela, e ela se compadeceu e disse: tá, eu vou lhe ajudar. Aí o marido dela disse: eu vou ajudar também, não é o que ela quer, não é o Poxa. sonho dela, eu vou ajudar também. Aí eu falei: ô, pô, Glória, Deus está tocando no coração, mas eu orei. Antes de eu abrir a clínica, tudo, de eu ter essa ideia, Deus, coloca no meu coração o teu propósito na minha vida. E após eu colocando o teu propósito, me mostra o caminho. E eu sempre tive isso no meu coração de ter a minha clínica. E aí eu fui, né? A manhã disse: eu vou comprar a primeira. O que é que você precisa de material? O básico, o básico. Aí eu disse: um ultrassom, um TENS e um laser. Eu disse. Só aí já ia se embora R$ 5.000 naquela época. Mas ela passou no cartão. Em 10 vezes a perder de vista. Comprou meu ultrassom, meu TENS E o laser. e o laser. Foi no marceneiro, mediu a cama um tabrado e mandou fazer a escada e o tabrado. Pronto, comecei a atender. Meu padrasto disse: vai atender aonde? Eu não queria Camaragibe, mas o propósito de Deus na minha vida era aqui. Aí apareceu em Jarbotão a clínica para me repassarem, mas não foi de Deus. Apareceu em Paulista, aquele que é em Olinda, em Paulista, né? Pronto, apareceu lá também dentro de um consultório de dentista, a gente até foi lá ver, minha mãe quase fechou o contrato lá, mas também não deu certo. Aí apareceu aqui o shopping, lembra o shopping? Sim, na galeria. A É a galeria que chamava de shopping. chamava de shopping, era o único que tinha aqui, Era. era na época. E aí fomos ver uma sala lá. Mãe fez: olha, Camaragibe é o seu lugar. Você é nascida e criada aqui. Seus amigos são daqui, mas sabe qual era o meu medo? Por eu ter muitos amigos aqui, ser nascida e criada aqui, eu ser desacreditada. Por que não diz que santo de casa não faz milagre? Aí eu tinha muito medo disso, de não confiarem em mim, porque cresceram comigo. Sim. Tu tá entendendo? Aham. Enquanto profissional, né? E aí eu tinha essa insegurança. De mãe, é Camaragibe, o povo aqui tudo meu amigo. Mas eu vou nada lá em Evódia, vou nada, oxe, Evódia. Entendeu? Aham. Bem assim eu pensava. Mas aí, mas Deus me queria aqui. E aí fomos. Aí meu padrasto fez: vou lhe dar 1 ano de aluguel. Poxa. Foi, eu tive essa ajuda, sabe? Ah, Eu não tenho o que benção reclamar, mesmo. não. Mas foi tudo propósito de Deus. Aí disse: eu vou lhe dar 1 ano de aluguel. Eu, oxente, nem queria. Ô, Glória. Deus, essa clínica é tua. É pra tua honra. E querendo ou Tua não, a glória. galeria ali já era um lugar de Bem visibilidade. e arrumadinha, Sim, todo mundo né? sabia que existia. Era mais fácil, né, de divulgar e de chegar. Minha mãe tinha essa visão, porque ela já era empresária, junto com o marido dela lá em São Paulo. Eles têm algumas coisas lá, também de aluguéis, sabe? E aí ele já tinha essa visão de pontos estratégicos, tá entendendo? Foi bem pensado. Comecei, comecei. Com 1 ano de aluguel garantido, mas depois de 1 ano eu já tinha que estar com os meus pés andando. Aí comecei. Aí fiquei lá sentada. Primeiro dia. Primeiro dia. Me sentei. Minha tia Eliane ajudou muito. Ela foi a minha tia, por ser sangue do sangue, ó, tia, de graça por enquanto. Eu não tenho dinheiro para pagar o salário. A gente bota logo a família na reta, né? E aí também teve toda a regularização de crefito, de tudo regularizado, né? Também tem um gasto de contador para ficar tudo. A sala e a estrutura tem que ter um parâmetro, do que o crefito impõe? O crefito tem que ter local arejado, os equipamentos em bom funcionamento, tem que ter documentação do crefito, Sim. autorizando o funcionamento. Também da Prefeitura de Camaragibe, Sim. tem que ter vigilância sanitária. Tá É entendendo? um rolo, não é tão simples aí teve assim. todo Não. esse processo por trás dos bastidores, mas que a gente foi desempenhando e abrimos. E aí o que é que acontece? Minha tia já foi lá minha recepcionista, de graça. Não é a que tá hoje, não. É outra. Foi outra. Eliane, ela. É a irmã da minha mãe. É a única irmã que a minha mãe tem. E aí sentamos lá na recepção, que só tinha 2 cadeiras, nem birô tinha.
E ficamos esperando aparecer um paciente. A Nada. divulgação. Porque Nenhuma, não eu não sabia. Eu fui com a cara e a coragem. abriu e esperar agora chegar Abri e alguém. esperar. Fiz botei a fachada, né? Aham. Fisioterapia. Sempre foi fisioterapia Cavalcante, sempre foi. Hoje em dia é Clínica Cavalcante, que nós temos uma equipe trabalhando. Não só de fisioterapia, mas temos psicóloga, Eu acho essa proposta nutricionista. massa, né? É De ter tudo também. num É lugar uma só ali. policlínica, Você resolve, tudo sei num lá, lugar só. muito bom mesmo. É psicóloga, nutri, biomédica e fisioterapia. Tudo junto e misturado. Aí eu sei que nada. Passou uma semana, nada. Ninguém vinha me procurar. Aí eu fiz, quer saber? Eu não vou esperar, não. Eu vou atrás do paciente. Aí calcei minha sandália, prendi o cabelo, fiz uma listagem de todas as clínicas que tinha ortopedista, reumatologista e clínico geral. Aí fui em cada um, bati na porta e perguntava à recepcionista qual é o dia que o médico atende aqui. Tal dia. A senhora pode agendar uma consulta para mim, por favor? Como é seu nome? É Vaida Cavalcante. Aí, posso, aí agendava. Aí cheguei né, a clínica, fui na primeira clínica que eu fui, aí eu entrei. Aí o senhor, eu sou reumatologista, olha, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho uma clínica que é do lado, no shopping, convido o senhor para conhecer e fechar uma parceria comigo. Tempo não tinha influência, digital influência, já fechou umas parcerias já. Foi, aí eu disse, veio na minha cabeça, me apresentar e trazer os médicos para, porque quem manda paciente... Mas foi uma sacada da poxa, velho. quem manda paciente para fisioterapia? O É, o médico. Aí, aquele tempo, o povo só fazia o que o médico mandava, né? Se o médico dizia, tome meia cápsula de remédio, é meia cápsula de remédio, né? E aí eu fui. Aí me apresentei a vários. Aí todos eles fecharam parceria comigo. Agora sim, pediram um percentual, né? Olha, mas você manda X%. De quem fechar lá com você, você manda X%. Eu falei, não, ok. Mas teve um único médico, um senhor, que hoje ele é falecido, um cardiologista, um ortopedista aqui de Camaragibe, de uma clínica X, que eu não vou citar o nome, que é antiético, que ele chegou para mim e disse assim, a minha parceria com você vai ser você mandar o meu paciente bom, curado, feito, esse é o homem. Caramba. Me desafiou, esse é o homem. Ele atendia aos sábados nessa clínica. E aí, ele mandava para mim. No sábado, primeira semana, foram 6 avaliações. Menina, eu me senti rica. Era tudo baratinho naquele tempo. Mas assim, foi minhas primeiras avaliações. Foi o que mais me mandou. Foi o que não me pediu nenhum dinheiro em troca. E foi o que mais me mandou paciente. Quando ele morreu, eu chorei tanto. Foi. Aí, ele mandou para mim 6 pacientes de uma vez. Era saindo da clínica dele e indo para mim. Era saindo da dele e indo para minha. Aí eu, senhor, a série que passa, doutor. Aí eu olhava o encaminhamento. Eita, é do doutor fulano. Tem que voltar curada. Aí, era. Aí eu sei que eu começava. Eu pegava a paciente, digamos, de 8 horas da manhã. Ela saía de meio-dia da clínica. Pra poder fazer. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance. Mas ela tinha que sair melhor de lá. E aí, com 5 sessões, com 10 sessões, a paciente eu mandava retornar ao médico para fazer uma reavaliação. E aí elas retornavam bem, graças a Deus, estabelecidas de cada um do seu quadro de lesão, porque eu me esforçava, eu segurava, o paciente só saía de lá, se dissesse a mim, tá com o doutor, mas não. Agora pode ir. Independente do tempo que gastasse, tu ia fazer. Independente. Eu queria que ficasse bom, porque eu estava chegando na cidade e eu queria ganhar a confiança dos profissionais antigos. Uhum. E aí eles voltaram. Aí ele mandou para mim uma carta, dizendo, parabéns pelo seu serviço, nossa parceria está consolidada. Poxa, que... Menina, aquilo ficou tão emocionante na minha vida. E aí, começamos a chegar pacientes. Na galeria, ali no shopping. ali no shopping, chegar paciente. Tu foi muito sagaz, pô. Tu teve uma sacada assim, pô, vou nos médicos, vou... Foi muito inteligente essa jogada, velho. Não, obrigada. Assim, naquele tempo era Não tinha... calçar a sandalinha da humildade, né? As havaianas da humildade. Uhum. E atrás mesmo. A galera não tem nem noção disso, né? Assim, você vai escutando agora, você olha a clínica agora e acha que tá tudo. Mas eu sou muito feliz com a minha história, porque é uma história honesta, de luta, vitórias, conquistas e luta. Vitórias, que tá sempre lutando, né? A gente luta até hoje, né? Então, foi bem assim que eu comecei. Daí,
Comecei a fechar parcerias. Descobri que em Camaragibe tinha um negócio chamado associação. Eu falei, o que é associação? Não, a turma se cadastra, paga uma mensalidade e tem direito a não sei quantas consultas com médicos da cidade. Fiz ontem essa associação. Aí disseram, tal, vou lá. Fechar parceria com a associação. Fechei parceria com a associação. É um valor mais baixo, valor mas mais- você ganha visibilidade, né? Volume É, também. volume. E aí agregou aos pacientes que eu já tinha, os da associação. E a associação pagava todo mês certinho, era mensal. Aí depois surgiu um plano de saúde. A menina foi lá na minha porta me oferecer para eu ser de um plano de Já saúde. estavam indo atrás de procurar. Já Já ia tava. me procurar, mas foi. Sim, Aí, acho que, digamos assim, uns 3 anos depois, 2, 3 anos depois. Aí eu peguei, foram lá atrás, era um pessoal, um plano de saúde do grupo Bom Preço. Era muita tendinite. A turma do Hiper Bom Preço. Era tendinite, não, menino. Se amostrava. A clínica fazia fila. Ficava o pessoal do lado de fora, não tinha mais cadeira para o pessoal esperar, porque tinha que ser ordem de chegada. Muita tendinite. e era tu sozinha ainda ou já Era tinha eu alguém? sozinha. Ai, era Aí eu fui, peguei uma estagiária. Nós meninas se formando, me procuraram. Eu já recebia ligações de pessoas que sabiam que a clínica existia, procurando estágio. E aí alguns eu dava a ajuda de custo e dava oportunidade de estagiar. Mas aí era eu sozinha. Eu começava de 7 da manhã às 8 e pouco. A hora que fechava o shopping, eu saía de lá. Também eu chegava em casa. Eu não tinha vontade de comer. Era só dormir. Porque não é moleza, não. Não, era muito É um cansativo. trabalho muito pesado. Vocês têm que. Tu, tipo, pra quem gosta, eu prefiro um pouco mais de peso. Mas lógico que tu suaviza pra quem. Mas tu se empenha mesmo. Tu vai ali botando em prática e aquilo cansa, né? Não é suave, não. É, não. E no começo você tá ganhando a confiança e você tem uma troca de energia também, sabia? Entre o paciente e o fisioterapeuta. Sim, um E raporte. muitas vezes essa troca de energia, ela é boa e às vezes não é. Porque se você tiver mal, muito para baixo, você leva toda a minha energia. E eu me sinto cansada. Sabe aquele cansaço que não é físico, é um cansaço mental, Metafísico. metafísico, sabe? Eu passei muito por isso. Foi quando eu aprendi, muitas vezes me ensinaram, o pessoal do Reiki, a trabalhar descalça. Aí eu comecei a trabalhar descalça. Muitas vezes eu atendo descalça. Realmente funciona? Porque Rapaz, conecta com o chão, é com a energia da natureza. dizem os reikis que sim, que é um fio terra, que o chão é um fio terra de canalização de energia. Eu não duvido não, porque tem molécula, né, de tudo que é jeito, tem energia de fato circulando, a gente tem isso. campos de magnética, essas coisas todas, eu acredito. Eu vou dizer a você, nós somos completamente energia. É, Eu sou evangélica tal, mas eu acredito muito que existe uma energia muito grande. mas isso é física pura mesmo. Se Física. você olhar pela visão da física, com certeza a gente libera algum tipo de energia, tem espectro, né, tem coisa que dá pra ver com um certo tipo de câmera e tal, com certeza tem energia, isso não desvincula a fé em Cristo, né? Não, de jeito nenhum. Existe Cristo no metafísico, Ao existe o contrário. físico, né? O mental, tem tudo isso mesmo. Faz a gente acreditar realmente que existe algo maior do que a gente. Uhum. Sim, vamos voltar para o atendimento de bom preço que tava pipocado ali. E tu Pipocado. tinha já uns estagiários te ajudando. Aí Lá eu na galeria ainda, até vir pra cá, né? já estava me bancando sozinha. Bancava toda a minha estrutura, quem trabalhasse comigo, o meu deslocamento, tudo eu bancava só já. Sem carro, tu conseguiu ficar com carro? Não, foi? eu fiquei com o carro porque Porque teve minha uma mãe ajuda se boa. compadeceu e me ajudou, né? Não quis que eu vendesse o carro, mas eu ia vender. Aí tava no meu nome, a senhora botou o carro no meu nome e eu posso fazer o que eu quiser agora. Mas enfim. Aí eu tava já com um fluxo fixo, eu disse, eu quero uma loja agora na avenida. Porque na minha cabeça, uma loja na avenida, eu teria mais visibilidade de quem passa de ônibus, de quem passa de carro. Seria um outro tipo de marketing, né? E aí procuramos um ponto aqui na avenida e encontramos um ali ao lado da maternidade. Quando eu cheguei, era um negócio de moto. Tudo preto, pichado, sabe? De graxa por todas. Eu olhei assim, eu fiz perfeito para ser a clínica. De primeiro andar, tudo. Eu fiz perfeito. Na avenida, do lado da maternidade. Perfeito. Só é pintar isso aqui, menino. Pinta tudo de branco, isso é tinta. Eita caramba. Oxe, mas foi rojão, vice. Aí eu
como eu já tinha bastante paciente, então eu tinha volume de dinheiro fixo, né? Sim. Então eu consegui realmente investir. Investi um dinheiro bom na época, fiz toda uma reforma. Coloquei rampa, escada, corrimão de ferro, cerâmica antiderrapante. Era ali onde era de Vandi também, um tempo? Isso, era de Sim, Vandi. sei, eu sei onde é. Era de Vandi. Eu lembro, tenho uma lembrança. Tô falando agora, eu tenho lembrança de quando foi clínica Pronto, ali. era eu. Aí pintei de branco, botou cerâmica, tava com infiltração, aí fiz um acordo com o dono. Eu fiz, olha, muito dinheiro para investir aqui para fazer em clínica. Então, vamos dar um descontinho aí no aluguel, né? O aluguel era um valor mais alto, porque era avenida e era primeiro andar. Eu digo, vamos nos dar um desconto até eu terminar de pagar essas parcelas aqui, que muita coisa eu passei em cartão, muita mão de obra é tudo à vista, material, cartão, mas tudo se paga. E aí eu fiz uma parceria com uma menina de Pilates, com uma fisioterapeuta de Pilates, Elisângela Mendes, inclusive ela tem um estúdio de Pilates aqui em Camaragibe. E aí ela ficava com a parte de cima, com o Pilates, que o Pilates o pessoal tem mais acessibilidade, e eu com a fisioterapia embaixo. Pronto, começamos lá, né? Saímos do shopping e fomos para um ponto na avenida, Sim. porque eu queria, na minha mente, a avenida teria visibilidade. Sendo que o gasto triplicou. Luz foi 3 vezes o valor do que eu já pagava. Aluguel, 2 vezes o valor que eu já pagava. Tu tá entendendo? Sim. E eu fui com a cara e a coragem. Fui com o dinheiro que eu tinha investido na reforma e fiquei lisa para começar do zero de novo. Era recebendo e pagando. Entendeu? Mas aí a gente ainda se manteve lá por uns 3 anos. Conseguiu honrar os compromissos. Foi, mas aí começou. Lembra daquela crise que teve? 2014. Que foi todo 15. mundo demitido, swap, todo Aham. mundo voltou, uma crise financeira. Pronto, perdi metade dos meus clientes. Tudo sem dinheiro, É desempregado. porque a primeira coisa assim que a turma vai cortando, né? É uma terapia com psicólogo, é uma fisioterapia, E eu tomo de pironazinho que vai resolvendo. é a primeira coisa que a turma vai cortando, até chegar no mais Pois eu essencial. peguei essa crise. Aí eu não conseguia mais pagar o aluguel. Começou a virar bola de neve. Juntar um mês, juntar 2. Quando estava indo pro 3º mês, eu só consegui juntar o dinheiro do aluguel todo. Que eu pagava um mês, ficava 2 dentro. Pagava um mês, pronto. Eu falei, não. Tô trabalhando pros outros. Trabalhando, feito uma condenada, só para pagar aluguel. Não tem condição. Aí foi quando tive a sacada. Vou sair da avenida. Quem for paciente meu fiel, gostar de mim, vai para onde eu for. É. E aí procurei um outro ponto, que foi a metade do preço. Poxa. Foi a metade do preço. A casa onde eu tô hoje. E era uma casa maior, toda na cerâmica, só não era na avenida. E bem próximo da avenida, Era numa perto também do Transmetade. raio que tu já atendia, né? Isso, aí eu procurei um corretor, esse corretor foi e me mostrou essa casa. No dia, o dono da casa estava lá tomando conta, limpando tudo, aí eu entrei, fui, poxa, é aqui, tudo na cerâmica já, porta de vidro, já com rampa de acessibilidade. Eu só ia botar um corrimão, adaptar umas coisinhas. Não tinha que mas gastar com reforma. não ia gastar com reforma, como eu gastei na outra casa. E aí, nos mudamos. Mas nos mudamos pagando o aluguel de cá e parcelado o aluguel de lá. Devendo ainda. É. Pra honrar, né? Honrar. Limpar ou deixar o nome. Isso, ele é meu amigo, o dono de lá hoje, é super meu amigo. Eu adoro ele, uma pessoa simpaticíssima, sabe? Porque eu saio, mas eu também não deixo rastro, não. Sim. Tem que deixar tudo resolvido. Aí negociei com ele, disse, olha, o valor é X, mas eu posso lhe pagar X por mês, porque eu estou pagando também aqui para poder sobreviver, manter o comércio. E aí foi quando teve mudança de gestão. Entrou Meira Sim, na prefeitura. foi. Aí eu disse, rapaz, eu preciso de um emprego fixo, que só a clínica não tá dando para tirar meu salário, pagar recepcionista, aluguel e aluguel parcelado. Eu preciso de um dinheiro extra. Aí eu disse, vou entrar na prefeitura. Eu acho que eu te vi uma vez no posto de saúde ali pra quem vai pra Santa Mônica. Já atendi ali. Eu te vi uma vez, eu falei, foi na época já que eu te conhecia do CrossFit. Ah, eu te atendia. vi lá, não é? Eu atendia. Eu lembrei agora, tu falando, rapaz, eu vi mesmo uma Pois vez. é. Foi Aí nessa eu época que tu já tava consegui. prestando serviço pela prefeitura. Foi, tava prestando serviço. Aí eu disse, eu vou pra prefeitura. Meu filho, pensa num negócio difícil arrumar emprego na prefeitura. É sério. Olha, eu ia com meu currículo pra lá.
todos os dias. E dizia, espere na Secretaria de Saúde. Eu ficava lá sentada uma manhã, uma tarde e não era atendida. Juro, não estou falando da prefeitura. Era assim, o corre, o fluxo. Aí eu disse, não, isso não é de Deus, não. Como é que eu sou de Camaragibe, nasci e criada aqui, fisioterapeuta de formação, pós-graduada e não vou ter uma oportunidade na minha cidade? Eu não admito isso, não. Não, tenho que ter uma oportunidade aqui na minha cidade. Né? Eu tenho a clínica estava em crise, eu precisava pagar o aluguel e eu tinha feito um voto a Deus. Deus, quando eu receber esse dinheiro, meu primeiro salário vai ser para pagar uma parcela do aluguel todinho. Eu não vou tirar R$1, vai ser para pagar o aluguel, vou botar as dívidas em dia. E aí, com tudo eu converso com Deus, né? E aí eu fui e disse, não, eu preciso arrumar um emprego fixo para poder sobreviver e não fechar minha clínica. Porque Deus está nesse projeto. Nesse meio tempo, a luta estava tão grande, a dificuldade financeira tão grande, que eu liguei para minha mãe. Eu fiz, mãe, tem umas milhazinhas não para eu ir passar um final de semana aí. Eu tô tão cansada. Parece que eu tô remando contra a maré. Tô cansada mentalmente. Aí ela, venha minha filha. Aí no avião, no meio do caminho, no avião, parece que a gente tá no avião, sempre nas nuvens, perto de Deus, né? Sempre mais perto de Deus. Aí eu fiz dentro de mim, Deus, tu estás comigo nesse bar. Porque se tu não tiveres comigo, eu vou fechar a clínica, eu vou desistir. Porque contigo no barco, pode vir a tempestade que vier, eu não vou naufragar. Mas sem o Senhor no barco, esse barco vai afundar. Aí guardei isso dentro de mim. Aí quando chegamos em São Paulo, minha mãe fez, vamos subir o monte. O monte é um local reservado, uma área verde, tipo uma montanha mesmo, eu não sabia. Tem lá em São Paulo isso. Parece que aqui em Camarão em Recife também tem. Eu vejo algumas pessoas dizendo Já que ouvi vai falar ter muito, mas eu nunca fui. E aí, mãe, Monte vamos dar o Guararapes. monte. Monte dos Guararapes ali. Mas eu acho que o prazeres. monte é um lugar alto que sobem pra orar, né? Ficar em oração. As igrejas Isso. têm já alguns Parece que é isso específicos. Eles se mesmo. reservam lá em cima É. pra orar. Olha ele aí, sabendo. Tá nos bastidores atento. Aí Muito. fomos. No sertão tem muito disso. É. Lá, sobe em uma colina lá e você vai orar lá. Madrugada. Isso mesmo. Oxe, 5 horas da manhã, um frio em São Paulo, gelo, mãe, a gente vai pro monte. Eu fico, mãe, o que é o monte? Mãe, esse monte tem que valer muito a pena. Mãe, vamos pro monte. E fomos ao monte. E é justamente dessa forma. E aí chegamos lá, tudo de barro. Eu falei, mãe, como é que eu vou me ajoelhar no barro para orar? Aí a mãe abriu a mala do carro, cheio de papelão. Pegamos os papelões, eu, ela e o marido dela, fomos pro monte. Cada um pegou um cantinho lá, se ajoelhou no papelão, vamos orar. E eu comecei, dentro de mim, a apresentar a Deus a minha dificuldade com a clínica, a minha dificuldade em desenvolver. E fiz a mesma pergunta novamente. Deus, tu estás comigo no barco? Porque se tu não estiveres, eu vou fechar. Eu já ia voltar certa para fechar a clínica. Mas se tu tiveres, eu continuo. Continuo. E aí, mãe fez, ó, vamos embora, tá ficando tarde. Disse, agora isso dentro de mim. Minha mãe, ninguém sabia. Era uma conversa entre eu e Deus. E aí, ninguém sabia, né? E eu lá, me levantando, se limpando. Aí vinha 2 homens lá de cima, de roupa branca, andando. Blusa branca. Aí a mãe falou, vamos embora. Vem 2 homens ali estranhos, descendo aqui é o monte. Vem muito tipo de gente pra cá. Vamos se organizar, vamos sair logo daqui. Já pensou coisa, né? 2 homens vindo na direção da gente. Aí eu, tá certo. Aí tome a me limpar rápido, né, pra ir embora. Aí quando a gente não deu nem tempo, os homens se aproximaram. Aí disseram, olhe, eu sou pastor de tal igreja. Uma igreja Assembleia de Deus lá de São Paulo. Eu me esqueci o nome da igreja agora. E eu estava orando e Deus me inquietou e mandou eu andar. Aí eu estava com meu amigo, viemos andando, conversando. E Deus foi me guiando. E ele mandou eu parar aqui. E ele mandou dizer para você, mocinha. Moça, eu não lhe conheço realmente, né, em São Paulo, porque ele ia me conhecer. E Deus sabe que eu só acreditava em profecia se fosse gente que nunca tivesse me visto na vida. Deus sabe de tudo no coração da gente. Aí ele fez, moça, Deus mandou eu te falar que ele está contigo no barco. Caramba, tudo que tu tava Menino, perguntando. olha, eu não vou chorar, porque, né, vai borrar a maquiagem. Mas quando ele disse isso, eu vi que era de Deus a clínica.
Era Deus se fazendo presente ali, que ele queria que a obra acontecesse de alguma forma ali. Mas ele ia me mostrar o caminho. E aí, quando ele disse isso, eu disse, Deus, obrigada. Por eu ser tão falha, tão fraca, tão pecadora. E o Senhor ainda se mostrar presente na minha vida. E responder os meus anseios. Eu disse que eu não ia chorar. Não fica à vontade. Mas não tem como, Não. né? Você falar. Tem água aqui, deixa eu ter um. Ah, obrigada. Enfim. Obrigada. Pronto, aí continuei. Voltou de São Paulo Voltei de São revigorada. Paulo, revigorada, com a resposta que eu queria. Falei, bora-se embora. E quando chegou aqui, teve essa questão da política. E aí eu disse, me lembrei que um conhecido do meu marido tinha ganhado para vereador na época. Cheguei para ele, eu não tinha muita amizade com ele, mas fui na cara dura. Fiz, olha, eu preciso trabalhar como fisioterapeuta. O senhor podia me ajudar? E aí ele me deu seu currículo. E ele levou meu currículo. Eu fui junto, entendeu? E aí eu consegui entrar na prefeitura. Agora tive que levar currículo, tem que ter. Tem que ter. Mesmo você tendo uma ajuda, mas tem que ter formação. Ninguém vai entrar sem ter uma formação. Eu já tinha ido lá outras vezes levar o meu currículo, mas tem que ter algum conhecido, né, para ajudar. E aí ele me ajudou. Ele não é que ele me botou lá dentro, como ele era uma pessoa de mandato, ele teve uma facilitação de entrar Que com às o meu vezes nem currículo. chega, né, na mão de alguém que Não avalia. chega, No não meio do chega. caminho No ali a meio do turma já caminho. descarta. E aí com alguém que chegue adiante isso, né, faça isso. Isso. Aí eu consegui, ele me ajudou, ele foi um instrumento de Deus na minha vida, eu digo assim, que ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu não vou dizer o nome que é antiético, Uhum. mas ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Rapaz, eu Eu- acho que quem me ajudou tinha que ser falado, não é a senhora que sabe. Eu É, falaria, me ajudou, então, mas fique à vontade. eu não sei se ele ia gostar, né, que eu Uhum. falasse, aí talvez numa outra oportunidade, mas aí ele me ajudou. E aí eu entrei lá, né? E o que é que acontece? Já ajudou a pagar a Pronto, dívida, aí o eu já fiquei salário. naquela ansiedade, quando é que eu vou, aí vai esperar o RH ligar, chamar, babá, eu meu Deus, será que vão me chamar mesmo? Mas chamou. Comecei a trabalhar na prefeitura e meu primeiro salário meus primeiros salários foram para quitar os aluguéis em atraso e ajudar a pagar o aluguel atual, que não dava para fazer as duas coisas, que era também um salário que não é o. Uhum. Mas assim, como eu também tinha os atendimentos lá, juntava uma coisa com a outra, de grão, a gente conseguiu se reerguer. Aí fomos pagando tudo e nos reerguendo. Nesse começo era só tu, só fisioterapia. Só eu de fisioterapia. E aí eu fui procurando algumas parcerias, mas é como eu lhe disse, as pessoas querem já chegar com tudo pronto, não quer fazer o esforço, já quer que eu traga o paciente na mão, É. que venha só dar o ar da graça, atender e ir embora. E não é assim. Você tem que vestir a camisa da empresa. Quando é uma empresa grande, né? Um Paz Mendonça, vamos dizer assim, né? Você realmente já entra com a mão de obra. Mas nós somos pequenininhos. Mas somos pequenos que estamos juntos ali para crescer. E quando um cresce, cresce tudinho. Entendeu? Ninguém anda sozinho. Facilita muito a vida quando todo mundo entende que né, faz parte da engrenagem. Cada um roda ali até onde você tem que ir. Porque termina um paciente teu, olha e vê que tem outro tipo de atendimento e já indica alguém, ou ele mesmo vai, né? Tem essa troca de... Isso. Eu já atendi uma família inteira. Ah, Marido, esposa, a mãe. Entendeu? aham. A família inteira. Tem um paciente meu que ele diz que eu sou fisioterapeuta da família, ele diz a todo mundo. Porque quando um da família tá doente, é genro, é irmão, é cunhada. Vai todo mundo. Aí ele já liga pra mim, olha, fulana ficou doente, você pode atender. Aí ele já diz a todo mundo, ó, ele é a fisioterapeuta da família. Então, assim, isso é muito gostoso, muito gratificante. E fora que a gente consegue conhecer muita gente boa, muita gente inteligente. Eu aprendo com meus pacientes. Olha, o paciente faz, olha, eu tomei chá disso com aquilo. Olha, chá de chuchu é bom para baixar a pressão. Eu falei, rapaz, eu nem sabia que existia chá de chuchu.
Deve ser ruim. Deve ser, viu? Eu nunca Chuchu. tomei, não. Chuchu já não tem gosto de nada. E o chá de chuchu, Chá de misericórdia. chuchu. Ah, olha, água de hortelã com não sei o que é bom pra garganta. É, Entendeu? nessa troca de ali, enquanto tu tá fazendo a terapia, tu tá ali. Isso, vou absorvendo Aham. também essas coisas boas da vida, né? Que é o nosso legado. E nisso quando começou a vir pessoas e terminar sendo esse multi-service, né? Vários. Demorou muito, tu sozinha lá até chegar mais. Sim. É que a gente vê Eu, agora com esses atendimentos todos, mas mas eu tô com levou, esse atendimento do ano passado pra cá, 2 anos. faz pouco tempo que Pouco tu. tempo que estamos com a clínica com mais profissionais multidisciplinares, Uhum. entendeu? Faz pouco tempo. Dentro dos 28 anos, você tem um ano agora, né? Que tá com Não, 18 anos. 18, desculpa. Não me deixe mais Eu velha, não. profetizei mais 10 anos. Aí, Profetizo, olha, eu recebo. Eu recebo. Eu profetizei sem querer aqui, ó. Eu Aí recebo. agora um ano é que tem esse multi-service, né? Esse Não, vai fazer 2 anos esse 2. ano. Vamos fazer 2 anos que estamos juntas. As meninas são ótimas. Todas com formação, todas graduadas, pós-graduadas. E não param de estudar, não. A gente lá, tá, eu tô fazendo um curso, outro curso. Ô, Evódia, aí a gente, pô, massa essa história toda até agora, mas tem a parte específica, né, da fisioterapia que a gente nem tocou ainda, porque também é uma área que é muito grande, né? Tem muita abordagem, né? Na psicologia que você fala que é abordagem, mas tem muita área, né, de terapia. Como se chama? Área de terapia, Na verdade, são especializações. especializações. A gente se forma um clínico geral. A gente sabe de tudo um pouquinho, mas não domina nada. Mas sabe de tudo um pouquinho. Uhum. E aí você vai criando vínculos com aquilo que você se identifica. Muitos vão pela parte do dinheiro, O microfone, sim. muitos vão pela parte do dinheiro. Ah, vão a área que está dando mais dinheiro. Mas não adianta você ter uma área que dá mais dinheiro para um profissional X se você não é o melhor naquilo. O cara ganha dinheiro, mas tu já sabe o que ele já fez por trás para chegar até naquele patamar. Tu tá entendendo? E aí tem gente que olha, fulano, mas tem que ralar. Para qualquer área você rala. Vai ter sempre alguém muito bom em uma coisa ganhando dinheiro, né? Não é por isso que, né, não quer dizer que porque aquela pessoa tá ganhando muito dinheiro naquela área, você vai para aquela área, você vai talvez não desempenhar tão bem, não vai se dedicar, porque o foco tá no dinheiro e não na excelência, né? Acontece muito isso. Inclusive, eu tenho amigos que desistiram da fisioterapia porque diz que não dá dinheiro. E foram fazer medicina. Foram fazer medicina. Estão atrás do dinheiro, né? Talvez se frustre. Eu não digo que é atrás do dinheiro. Às vezes, também a perspectiva não era o que esperava, né? Poderia pensar assim, que fosse mais fácil, mas não é um caminho tão fácil, é árduo. No final do curso, tu escolhe a pessoa que faz fisioterapia escolhe uma área. Por exemplo, a psicologia, nos 2 últimos períodos, você escolhe uma abordagem. No último período, você escolhe. A faculdade em si, não. Você Até se forma geral. como bacharelado, né? Você é bacharel em fisioterapia. 4, 5 anos, 5 anos. São 5 anos. Você é bacharel em fisioterapia. Você sai sabendo de tudo um pouco. Após a formação, você vai escolher uma pós-graduação ou uma residência. Entendeu? Você escolhe uma área específica. Eu sempre gostei muito do toque. Eu sempre fui muito de ter essa questão de... Sabe aquela coisa de você ver o paciente chegar de cadeira de roda, sair andando, chegar quebrado e sair inteiro? Eu sempre fui dessa linha. Nunca fui muito fã da parte de respiratória, mas você tem que ter o conhecimento, porque a respiração tá tudo relacionado a ela, o corpo da gente. Respiração é oxigênio. Então a gente tem que ter um conhecimento ali, mas não era meu leque. Que existe a parte de UTI, né? Que você trabalha na UTI com essa parte de respiratória, cardiopulmonar. O trabalho do fisioterapeuta na UTI é voltado à área da respiração. Tem a parte também ambulatorial. Tem a parte ortopédica, porque não tem os pós-cirúrgicos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo dessa situação que o meu irmão sofreu um acidente e fraturou, acho que foi aqui. E aí, depois da cirurgia, ficou com o braço Na tipóia. tipóia. O médico vetou ele de fazer movimento. E ele ficou muito tempo assim. Quem cuidou dele foi Laís, uma fisioterapeuta aqui de Camaragibe também. E aí ela disse, muitas vezes o médico diz isso e aí você fica e calcifica. Ele ficou com um problema, uma encurtação no cotovelo. Pelo tempo que ele ficou com o cotovelo assim, Sim.
pra voltar ele não conseguia estender mais. Aí teve que fazer um trabalhão pra conseguir. E dói, viu? Para poder voltar a esticar o braço. Porque talvez não tenha tido lá no atendimento dele, não tinha um fisioterapeuta próximo, né? Seria uma atuação do fisioterapeuta no hospital? Sim, mas tem. Todo hospital tem. Todo hospital tem um fisioterapeuta na UTI e tem um fisioterapeuta fora da UTI para fazer a parte ambulatorial. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas assim, na prática, às vezes não dá para atender todo mundo. Eu penso É dessa forma, porque é porque- público, foi público, né? Aí talvez ali faltou alguém. Não porque no quadro não deveria ter, tinha que ter, mas na hora lá não tinha. Tem atender. fisioterapeuta? Tem. Mas às vezes a demanda é muito Isso. grande para um único fisioterapeuta. Então ele não consegue fazer esse É. monitoramento um atendimento de 1 hora de sessão, por Uhum. exemplo. Ele vai lá, dá uma olhadinha, ele orienta 10 minutos. Porque ele tem mais 20 para ver naquele não tem turno. condições, é humanamente impossível. Humanamente impossível. Tá, pode ir por essa linhagem, mas que não tem, não tem. Tem, é. De lei tem. Tem que ter. Nem que tenha um, mas tem. Tu tá entendendo? O que acontece aí é porque, por muito tempo, quando se faz uma fratura, você tem que ficar realmente imobilizado por um tempo para calcificar a articulação, ou a diáfise óssea, onde for, né? E aí, o que é que acontece? Esse processo de não mexer é para que não quebre o cálcio que está se formando. Isso aí tá certo. O que não pode é ficar meses ou mais de mês sem fazer uma mobilidade do antebraço. Foi Tu isso. tá entendendo? Você pode manter o braço menos móvel, dependendo também de onde foi a fratura, né? Foi aqui. Na diáfise, né? Do húmero. Dava pra esticar, né, no caso. Era. Tinha que ter feito devagarinho ali um Devagarzinho, trabalho de ir estendendo isso, pra não deixar esse tempo devagar. todo. Foi aí Isso. onde foi. Foi Porque o aí médico onde- disse, não mexa, não estique, não deixa o braço. E aí ele só pegou pelo pé o que o médico falou e seguiu certinho. Mas aí tem que preconizar o que vai acontecer depois. Não tinha essa ciência. É nisso que eu fico pensando, porque hoje, eu falar por mim mesmo, pra mim, o fisioterapeuta era uma coisa assim, ó, acidente, aí a gente tinha que, pra se recuperar, voltar ao movimento, era só isso. Eu fui saber há pouco tempo que tinha essa parte da respiração, não sabia. E pouco tempo, vamos lá, assim, 6 anos pra cá, 7 anos, quando eu intensifiquei mais as atividades físicas, 5 anos, 5 para 6 anos, eu entendi que tinha uma prevenção, né, uma fisioterapia preventiva. Jogador de futebol faz isso, né? Tem até uma análise do sangue para ver se tem risco de estar numa fadiga para não ter lesão, né? Isso. Eu não sabia que você tinha esse grau todo essa amplitude toda de possibilidade com a fisioterapia. Hoje, tu pode me dizer assim, resumidamente, quais áreas assim a gente pode. E resumida, tem certeza. Não, mas pode estender, eu tô os falando dedos resumido. da mão, os dedos do pé e a sua mão e o seu É pé. isso tudo. É, É isso tudo tudo. bem? E tem tanto assim, é tanta área de abordagem desse jeito. Veja só, você sabia que tem fisioterapia veterinária? Rapaz, tem um rapaz que ele faz a. Tem até osteopatia Então, para cachorro. eu vi os vídeos. Cachorro, O cachorro gato. olha assim assustado na hora que. Eu tenho inclusive meu professor, o nome dele é Moisés. Ele é especialista aqui em Recife. Ele tem uma clínica só para pets. Tem hidroterapia para Animal. cachorro, gato, cavalo, de água morna, super top. Rapaz, e eu acredito mesmo que seja um mercado agora para a área de fisioterapia que tá bem, Muito. porque. Já vi, só interrompendo, já vi isso também pra cavalo de vaquejada, isso aí. Ah, não, ali. Botar os cavalos Os cavalos dentro estão no alto nível ali, É um gera. nível que, pô... Não. Até infravermelho, né? No dorso do Isso. cavalo. Não, Isso mesmo. Então, hoje com tanta gente. Ó, eu tava tocando ontem na Feirinha da Aurora e tinha o arraial dos pets. Tem muito pet, tem todo mundo agora fazendo alguma coisa pro cachorro, um carinho. O número de filhos diminuiu muito, as pessoas não estão tendo filho, estão tendo um pet. Né? Tudo bem, é escolha, mas isso também vai gerar um custo, aí tem esse tipo de custo aí, né? E quem pode vai, com certeza vai, porque é uma companhia, né? Vai investir nisso. Uma área boa para quem desistiu lá da fisioterapia e foi pra enfermagem, ou pra medicina, ó, tinha ido pra parte animal que tava vivendo bem hoje. Não, muito. Não Eu é? tenho um amigo que ele é fisioterapeuta e acabou de se formar em veterinário, porque ele vai unir a parte de físio com a parte veterinária e ele já está aí nos interior ganhando super bem. Agora, ciente que para ganhar bem mesmo nessa área, você tem que trabalhar com alto padrão.
porque é uma área de investimento alto. Equipamento, tudo pra montar uma. Equipamento, tudo é alto nível. Ô, Evódia, e será que. Será não? Eu acredito que já é atual isso. Problema de postura por causa do uso de celular. Eu lembro de muita matéria no jornal, era sempre no começo do ano, no jornal falava, seu filhinho, cuidado no peso da mochila, porque isso vai causar um problema, né? Aí agora não tem mais, não vejo mais essa da mochila não, é a postura por causa do uso do celular, né? Computador, Computador. muitos jogos, videogame, muitos jogos de videogame. Celular, Muita misericórdia. adolescência hoje. Não, adulto também, é muito adulto assim, ó. A pessoa não fica nem, tá, beleza, fica com o celular. Aí bota aqui e faz assim, Isso ó, mesmo. misericórdia. Esse cara vai estar com algum problema ali, tem o quê? Dá uma possibilidade. Escoliose, você adquire ou você pode ter ela já uma predisposição? Existem as duas alternativas. Isso incidiria numa escoliose, essa postura, Sim, com certeza. Aí seria uma escoliose funcional, né? Que você adquiriu. por causa da função. E tem a escoliose que você nasceu com ela, né? Que é a congênita, né? Você nasceu com ela. Na verdade, eu tenho uma especialização em RPG, que é Reeducação Postural Global. Tenho uma pós-graduação em terapias manuais com base osteopática, onde eu fiz na Faculdade Gama Filho, em São Paulo. E acabei de concluir minha pós-graduação em respiratória, né? Hospitalar respiratória. E aí eu tenho também vários outros cursos de formação. Acabei de concluir também a minha formação de injetáveis, Sim. né? Que hoje em dia, sim, está sendo muito importante na reabilitação, a gente trabalhar com... E é um mercado que a fisioterapia conquistou, que era tipo assim, a visão é só o ortopedista pode injetar. A gente trabalha com anatomia, a gente trabalha com exame de imagem, a gente trabalha com reabilitação. Nosso paciente é um paciente com a articulação altamente desgastada. E por que a gente não pode ter essa autonomia? Se a gente tem a mesma capacidade de um médico ortopedista em termos de injetáveis, em termos de trabalhar com infiltração. Como é? Tu me contou lá sexta-feira, dá um resumo aí, injeta o Na verdade, é feita. ozônio, né? Veja, tem vários tipos de injetáveis. Nós temos lá o ozônio, que é um anti-inflamatório, né? A base do ozônio é o oxigênio, que ele é absorvido pelo corpo. A gente tem uma máquina que transforma o oxigênio em ozônio e é infiltrado através da seringa, no local inflamado, mas esse local é avaliado antes, se há necessidade. Também temos a infiltração de ácido hialurônico. É um produto diferenciado, é um produto onde a gente trabalha de forma também injetável, mas é um medicamento para quando a articulação não tem mais o líquido sinovial, que ele está totalmente sem o líquido desgastado e o ácido hialurônico ele vem ali substituindo esse líquido. Entendi. Então, nós temos vários tipos de injetáveis. Temos também infiltrações com anti-inflamatório, com anestésico. Tem infiltração, fisioterapia neural se chama, que é uma fisioterapia onde a gente trabalha com injetáveis à base de anestesia articular local. Misericórdia. É, Como é isso? É o quê? É um choque? não, é um medicamento, um Inje- anestésico que a gente faz uma mistura daquele medicamento e a gente infiltra. A infiltração é tudo que vai entrar com a agulha. E a punção é tudo aquilo que a gente vai tirar, tá? Com a agulha. Então a gente faz tanto punção, se a gente detectar que aquela articulação tá com líquido, Sim. a gente faz uma punção. Se chama punção, que é a retirada do líquido. Aquela que a pessoa fala água no joelho. É sinovite. E vocês também. A gente faz. Inclusive, nós temos muitos pacientes, tá, pessoal? Pessoas atletas que trabalham com alto impacto. Quando perceberem inchaço de repetição, procurem um especialista, porque isso causa uma condromalácia patelar. É uma das patologias muito comuns hoje em joelhos, por conta de impactos. A gente hoje está com um índice muito alto de corredores, né? Vamos correr, mas tem muita gente que não se prepara antes para correr, corre porque a vizinha chamou. E aí, às vezes, não tem uma estrutura músculo-esquelética preparada para fazer uma maratona. Para fazer 5 km, 10 km, você tem que começar do pouquinho para se fazer o muito.
É começar ali com 30 minutos de caminhada, aí mantém uma sequência ali de 30 minutos de caminhada, procurar fazer uma check-up cardiovascular, porque nós estamos perdendo muitas pessoas por falta de check-up, né? Cardiovascular. Procurar um ortopedista, porque muitas vezes as lesões elas aumentam por conta de falta de manutenção adequada. É só a dica. Boa, uma dica importantíssima. Inclusive, Máscara, você já foi fazer o seu exame de próstata? Muito importante. Eu tô brincando, mas eu completei Vai. 41 anos e ainda não fiz. É muito Eu importante. tenho que ver isso esses Você dias. tá com medo, né? Não, tô não. Eu não tenho problema nenhum, bicho. Se é pra não ficar doente, se é pra... Eu não tenho, não. Ela sabe, eu faço minha liberação sempre agora, tô fazendo a segunda vez e vou ficar fazendo sempre com ela. E é dor, meu irmão. Pra quem... A gente tá machucado dos treinos e precisa daquela liberação. Se eu chorar, tu não para, não. Porque eu sei que depois vai dar um resultado bom. Eu não tô nem aí pra aquele primeiro momento. Eu não tenho isso, não. É só displicência mesmo. Você espera os 40, acha que não vai chegar logo, né? E daqui a pouco você tá com 40 e 41 e ainda não foi procurar. É só E displicência sabe o mesmo. que é o importante dos 40? É que a cabeça da gente é de 20. Eita, Eu acho acho que é. que eu vou conseguir porque eu consegui há 20 anos atrás, né? Então a gente tem que saber que o nosso corpo ele acompanha a nossa idade. Porém, se você tem uma vida saudável, de atividade física, uma boa alimentação, é claro que a gente vai ter um equiparar entre a saúde física e mental junto. Mas se eu sou uma pessoa que toda a minha vida fui sedentária, e de repente aos 40 eu resolvo ser um crossfiteiro, né? Paciência. Não tem preparo, assim, um preparo, né? Um Tem que histórico. começar uma devagarzinho. memória mesmo. muscular pra Não. suportar aquele tipo de atividade, né? Isso. Ô, Evódia, eu tava lembrando aqui, e eu sinto mesmo, por isso que eu não uso mais carteira no bolso. Dá um probleminha, não dá? Muito não. A gente que é homem que tem esse costume. Eu desacostumei, graças a Deus, não uso mais carteira no bolso de trás. Eu boto no bolso da frente, do lado, ou boto, por exemplo, eu tô com a bolsa nas costas, até meio. Porque você perder a bolsa, perde a sua carteira, mas no bolso eu não consigo usar mais, não. Me acostumei. É o que isso que causa o Então, uso da carteira? a carteira, por mais fina que seja, não só a carteira, até moeda. Tem moeda? Até moeda. Causa uma certa altura ao sentar, aonde fica desnivelado o quadril. Tanto para direita ou esquerda. Então, a repetição disso vai causar uma escoliose. O que é uma escoliose? É um desvio vertebral causado por vários fatores, e um deles é o desvio de quadril. Se o meu quadril está desalinhado, se eu sento todo dia inclinado, eu vou causar uma compensação pélvica. Essa compensação pélvica vai causar uma adaptação do meu corpo para aquela posição. Nós somos seres vivos readaptáveis 24 horas. Nosso corpo ele se readapta a tudo e a qualquer situação. Ao frio, ao calor, ao suor. Sabe o que é importante que a gente não sabe? Que assim, pelo menos eu achava que isso era irrelevante. A nossa sensibilidade ao cheiro. A gente só acha que, não, eu só gosto do cheiro de coisa doce. Ah, eu sinto o cheiro de gasolina, passo mal. Não é? Mas isso é sensibilidade olfática através da percepção do nosso corpo, do sistema nervoso. Então, Eu tenho um problema sério com cheiro de fritura. pronto. Me dá enjoo, pode disparar esqueci o nome, que eu dei enxaqueca. Pronto. É pelo cheiro, eu Pelo senti um cheiro. cheiro, perfume forte, O eu já nosso fico... corpo tem uma adaptação constante e o cheiro é importantíssimo na nossa vida, que é o respirar. É o respirar. A gente respira, sente aquele cheiro que nos incomoda, ativa o sistema nervoso e já vai logo aquele gatilho. Por exemplo, o seu é Enxaqueca. enxaqueca. Óleo, fritura, essas coisas já me deixa mal. Então, para você ver como o nosso corpo ele é adaptável, né? A gente tem a capacidade de adaptação, de regeneração 24/48, eu digo. A todos os pacientes. Eu tenho mais uma pergunta que eu acho que muita gente também quer entender. Como é que funciona a ventosa, hein? Aquela ventosa. sucção ali, é o que... Vamos lá. A pergunta que vai até virar corte. O que faz sarar é a manchinha vermelha ou a sucção ali? O que é que faz sarar naquele processo de uso da ventosa?
Tchan, tchan, tchan. Tem gente que gosta de usar pra mostrar que fez, né? E deixar aquelas marcas lá. Veja só. Os dois juntos, né? Que um não funciona sem o outro, né? A sucção, ela tem níveis. Se eu faço uma sucção, eu pego superficial, 2, 3, mais profundo, tá? O nível vai de acordo com o que eu quero tratar no meu paciente. Tá entendendo? Se eu quero tratar só a pele, se eu quero atingir mais camada profunda, músculo. A Tá fáscia entendendo? fica A entre. face, isso. Ajudar a melhorar essa Isso. mobilidade E dela. o que a gente fala de liberação É mobilizar, né? é mobilizar. Dizem até que é errado. Liberar. Alguém me disse, não é liberar. Ela não tá presa, ninguém vai liberar ela. É É mobilizar. mobilizar a Fazer com que face. ela Isso. deslize melhor, né? Isso, na verdade, que ela se desprenda, né? Existe até hidratação, né, facial. A face precisa de estar hidratada. Sim, porque causa. Sabia Ela que seca. Eu vi ela alguma coisa seca, sobre isso. causa ferimentos, dificuldade de circulação, dói, inflama. É muita Entendeu? coisa que a gente nem É. percebe. Aí você acha que é uma coisa simples, né? Mas Uhum. não é. E outra coisa, a ventosa, ela tem seus prós, né? Mas também tem a questão boa dela. Se você souber usar bem a ventosa, se você souber fazer bem o procedimento, você até consegue ajudar na reabilitação da articulação. Eu utilizo ventosa no consultório não só para a fáscia, não só para fazer essa mobilização facial, mas eu uso também para recuperação articular. Tu tá entendendo? Porque, por exemplo, eu tenho um paciente de condromalácia patelar, ele está sofrendo. A condromalácia, ela causa uma pressão no joelho através tem um quadro inflamatório, acúmulo de líquido, inflamação da patela, e aí fica toda essa área interna da patela inflamada. Mas quando eu tiro a pressão, quando eu tenho peso, ela dói, não é? A condromalácia inflamada com carga dói. Mas se eu tirar a pressão, eu alivio a dor. É. Então, eu uso a ventosa na articulação coxofemoral para tirar a pressão durante o meu movimento do paciente na clínica. E aí ele consegue aumentar a amplitude e aumentar a carga e fortalecer a musculatura para estabilizar o joelho. Porque eu tirei a pressão de cima da patela. Meu, velho, é muita coisa. É. A gente tem que marcar uma volta, Evódia, porque a gente tem muito assunto para falar sobre. Eu mesmo, como um cara enxerido na atividade física, eu gosto de correr, gosto de crossfit, gosto de jiu-jitsu, de musculação, de tudo. Tem muita pergunta que responde a necessidade que são minha e com certeza é de muita gente que está assistindo. Eu tava até, só para nessa parte da ventosa, a manchinha do sangue ali. Tem alguma coisa a ver com a circulação de nutrientes na região? Tem. Eu tenho uma. Ali são toxinas, né? Nosso corpo é cheio de toxinas. Quanto mais escura, né? Tem uma parada da coloração. Tem a parada da coloração, mas assim, o principal ali é ver se aquela região ela tá muito dolorosa ou não. Às vezes no final da aplicação o paciente fica dolorido demais. Então, ou seja, ali tem um quadro de toxinas elevado alto. Quando sente, às vezes sente formigamento no local, coça. São muitas toxinas naquela área. Toxinas são substâncias do sangue, né, inflamatórias, que causa essa sensação de dormência, formigamento, inflama o corpo, Sim. tá entendendo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem local da ventosa que você aplica, que você subtende-se que o paciente pode ser um paciente oncológico e não sabe. Tu tá É um entendendo? indicativo É um ali. indicativo. Tem uma área que a gente coloca, que se aquela área ficar com bolha, der bolha naquela área, é um paciente que tem predisposição ou já é oncológico e às vezes não sabe. E aí vocês fazem um aconselhamento? Não, a gente não pode, Não né? pode. Eu vou endoidar o paciente. Pois olha, faça uma check-up, viu? Vamos fazer uma check-up. A partir de hoje, quando o seu fisioterapeuta disser, faça um check-up, corra no hospital, pelo amor de Porra, Deus. Ela não vai lhe dizer, mas Não, aí já a tem gente um não pode matar indicativo. o paciente, Não, né? muita gente morre de véspera, né? antiético isso, É. A gente não sabe. Mas a gente faz, olha, você já foi no seu médico esse ano? Você já fez seus exames? Eu aconselho a fazer, viu? O senhor ou a senhora tá com muita toxina, tem que ver o quadro inflamatório do corpo, fazer exame de sangue. Entendeu? Cara, a gente tem que marcar uma volta aqui urgente pra gente poder falar sobre outras coisas, porque tem muita coisa pra falar.
Eu vou te Eu pedir. gosto, é gostoso. E eu, não é, e eu disse a tu, o problema é a gente começar, porque quando começa, se a gente não tiver cuidado, não tem mais hora para acabar. Mas essa aqui foi muito importante, essa conversa, porque aí a gente sabe um pouquinho da tua história, né, das escolhas, até como é que chegou, aonde tá. Muita gente vê você ali e diz, e sempre foi assim, não, tem uma relação por trás, né? Eu queria que tu deixasse, primeiramente, o local, o endereço, onde as pessoas possam te encontrar, Sim, rede social, o que tu quiser falar e alguma mensagem que tu queira para se despedir. sim. Então, a gente se localiza aqui na Rua das Angélicas, 133. A Clínica Cavalcante, ela é composta por um grupo de profissionais, todos são formados e graduados. Temos fisioterapeutas, temos psicóloga, nutricionista, biomédica. Eu trabalho na área de fisioterapia de reabilitação, tenho formação em injetáveis, tenho formação em RPG, tenho pós-graduação em terapias manuais com bases osteopáticas, faço osteopatia, que está na moda, mas tem que ter muito cuidado. Só isso aí dava um podcast todo em osteopatia. Só esse tema. Tem que ter muito cuidado. Sou pós-graduada em respiratória também. E trabalho também aqui no município, pelo SUS do município, no núcleo de reabilitação. E estamos aí. Qualquer coisa procura Qualquer no Insta, coisa, né? Como é que tá o procura no Instagram? Insta. O Insta tá Clínica Cavalcante, Camaragibe. E, e também lá no Insta tem mostrando através de vídeo Sim. tudo a nossa localização, tanto para quem vem do interior para cá, como para quem vem de Recife para cá. E aí é bem sinalizado. Pô, Evandro, eu só tenho a te agradecer por compartilhar aqui tua história. Muito, muito bom mesmo ouvir, é inspirador ver que todo mundo, a gente às vezes a gente se coloca numa situação de que o problema da gente é o maior do mundo, né? A situação que a gente tá hoje, poxa, ninguém passou por isso. Lógico, todo mundo tem uma história e não é fácil e tu ter compartilhado, ser aberto aqui para contar pra gente. Muito obrigado mesmo, vi? Eu quero Eu que saber se agradeço a você vem. oportunidade. Vem a próxima, né, pra gente falar de um tema específico. Ah, com certeza, é só convidar. Pronto, Adorei, me senti super bem. que bom. Obrigada, viu? Tá certo. Tchau aí, valeu. Não esquece de seguir, se inscrever e dar like.